Olá, sou a professora Kerley. Este é mais um vídeo do curso de nivelamento do Instituto Federal do Tocantins, disciplina de artes, e o conteúdo é a arte do Egito e a produção artística do Antigo Egito. Então, o Egito era uma civilização já bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. Foi uma das primeiras civilizações a se organizarem como uma sociedade complexa, né, com religião, política, agricultura, domesticação de animais, né? Tudo que precisa tem uma sociedade, eles desenvolveram. A religião dominou toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que a que viviam no presente. Então, o fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses do rei morto, divinizado, para o qual se erguiam templos, funerários e túmulos grandiosos. Então, como estamos vendo uma imagem, a produção artística do Egito, ela era voltada para representar seu cotidiano, os rituais que compunham a sua vida. Tudo era ritual, desde a plantação, a colheita, a morte, o nascimento, tudo para eles era um ritual. E tudo tinha também, todos esses rituais estavam presentes deuses, e cada ritual tinha um deus específico celebrando esse ritual. Então, eles utilizavam a pintura para contar como eram esses rituais e também para deixar esse registro para as civilizações futuras. E a arte egípcia, ela representava a vida após a morte. Então, ela serviu para contar a história de um faraó na sua outra vida, porque eles acreditavam nessa imortalidade, que quando ele acordasse depois da morte, ele teria uma outra vida. E com isso ele precisava saber sua história. Então as pinturas realizadas na parede dos templos, dentro das pirâmides, né, que é onde enterravam os corpos dos faraós, serviam para contar sobre a sua vida. E as pinturas, elas eram feitas respeitando a lei da frontalidade, que é o ombro de frente, o rosto de perfil e os pés de lado. Então, por 3.000 anos, a civilização egípcia, ela realizou sempre a produção artística seguindo o mesmo estilo, as mesmas regras, respeitando o que foi estabelecido desde o seu início. Então, a decoração era colorida e tinha atitudes religiosas, né? Elas tinham que respeitar a religião e elas serviam para representar, basicamente só representar a religião. Não tinha uma ornamentação aleatória. Então, a tinta era sem relevo, não tinha volume nas pinturas. Eles basicamente não se preocupavam com uma representação realista, precisavam de obedecer à lei da frontalidade, tinha uma hierarquia, onde as pessoas com maior importância social, como o faraó, ela tinha que ser representada com uma figura maior do que as outras. Então, depois vocês leiam, para vocês entenderem e responder a questão orientadora, né? Essa imagem, ela é dentro da câmara secreta, dentro da pirâmide, onde está o corpo do faraó. Então, aí tem partes da vida desse faraó. As esculturas também serviam para representar os rituais. Então, eles sempre faziam esculturas de deuses, de pessoas importantes, né, como os faraós, governantes. E aqui nós temos as pirâmides. Então, as 3 principais pirâmides, que foram as últimas a serem construídas, e na frente delas, vocês verem, tem umas pequenas pirâmides que foram as primeiras, né? Elas tinham formato de
de escadas. Então, essas últimas pirâmides, as maiores, Quefren, Quéops, Miquerinos, né? Elas foram construídas basicamente para guardar o corpo do faraó. Então, dentro dessas pirâmides, a gente tem esse mapa aqui para mostrar para vocês que tinha corredores, câmaras secretas, também muitas passagens secretas, né, para evitar furtos de peças de ouro, peças que eram importantes para o faraó quando ele acordasse na outra vida. Eles acreditavam nessa outra vida, por isso que eles construíam essas pirâmides para guardar o corpo e também desenvolveram a técnica da mumificação, porque o faraó ia precisar desse corpo na outra vida. Por isso que eles acreditavam nessa imortalidade. Isso daqui é uma fotografia de dentro de uma pirâmide, então vocês podem ver que ela é toda desenhada, né, contando a vida desse faraó. Temos aqui os hieróglifos e as figuras de escravos, de faraó, de governantes, né? Aqui nós podemos ver o caixão, né, que é chamado de sarcófago, onde fica o corpo do faraó, o corpo mumificado do faraó, né, protegido por essa construção de tijolo, e também as pinturas, né, nessas paredes aí para contar a vida desse faraó. E aqui o caixão, né, que é conhecido como sarcófago de ouro. O corpo do faraó mumificado ficava dentro de 3 sarcófagos, e o último era todo de ouro e o do meio era de madeira. E resolvam a questão que segue o vídeo e até o próximo vídeo.